Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos fala, presbítero Casimiro Castilho, estamos da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Jardim Penha, situado à rua Monsenhor Meireles 124. E você está convidado para participar dos nossos cultos. E hoje, principalmente, começa o culto às 19 horas. Aqui a dirigência do nosso pastor Moisés Ferreira, onde nós já saudamos ele com a paz do Senhor. Hoje nós estamos dando início à Escola Bíblica Dominical, já iremos iniciar com uma oração e estamos muito alegres, pois aqui está conosco ao nosso lado o nosso ilustre pastor Wellington, né, que bem requisitado, né, em outras igrejas, ele não para e nós estamos muito alegres, pois ele está hoje aqui, será a peça fundamental para podermos estar na condução desta aula maravilhosa deste dia de hoje. Aí eu convido a todos os irmãos que estejam acompanhando conosco. Nós estaremos gravando, né, esse vídeo, estaremos editando depois, passando para outros meios de comunicação, para que os irmãos possam acompanhar e também possam evangelizar. Eu costumo dizer, pastor, que a escola dominical é a igreja, né? Conforme alguns eruditos dizem, né? Que a igreja é evangelizando quanto ensina e ensinando quanto evangeliza, né? É verdade. Então nós estamos alegres, né? A presença do nosso pastor aqui. E nós já iremos iniciar com uma oração. Vamos orar a Deus, pedir para que Deus venha abençoar esse trabalho. Logo em seguida nós estaremos louvando ao Senhor com o hino da harpa. Será o hino de número 432 da nossa harpa cristã. Amém? Amém? Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, Pai querido, neste dia que se chama hoje, ao Pai querido, primeiro dia da semana, ao qual o Senhor nos concede, meu Deus glorioso, para, Pai querido, na condução deste trabalho. Senhor, obrigado, que o Senhor esteja à frente desse trabalho, Senhor. Meu Deus, sem Ti nada podemos fazer. Pai querido, Pai amado, venha abençoar, Senhor, a direção desta igreja. Ao Pai querido, nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor Aparecido, meu Deus da sede. Ao Pai querido, Pai amado, a todo o corpo de pastores desse setor 36. Meu Deus também, Pai querido, Pai amado, meu Deus, o servo do Senhor aqui, pastor Wellington, meu Deus glorioso, eterno, Pai querido, que estará dando, Pai querido, condução desse trabalho, Pai, dessa lição. Meu Deus, seja conosco neste dia, abençoa todos os irmãos, Senhor, que estão, Pai, acompanhando esta live. Meu Deus glorioso, eterno, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos, nós iremos agora louvar ao Senhor com o hino de número 432, consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor,
A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, esse hino lindo, né, que fala sobre consagração. E nós agora pela manhã, primeiro domingo, né, primeiro dia da semana, né, o domingo, e nós estamos alegres. Nós estamos estudando, irmãos, uma edição especial da revista da CPAD, que fala sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, uma lição muito rica, e nós já estudamos já a lição de número 1, que fala sobre Daniel, ora por um despertamento. Falamos de despertamento na lição de número 2 também, despertamento espiritual, um milagre. A lição de número 3 continua falando sobre despertamento, continuou falando sobre despertamento. Nós demos essa lição, onde foi falado sobre o despertamento que renova o altar. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 4. A lição de número 4, ela fala sobre a construção do templo, enfrentou oposições. E é uma lição muito rica, que se formos trazer para os dias de hoje, nós vamos verificar que até nos dias de hoje nós temos ainda a oposição, porque temos um que é chamado o adversário da nossa alma. Ele vai se opor a tudo que é de Deus. A lição de número 4 é de hoje, dia 26 de julho de 2020. A construção do templo enfrentou oposição. Eu gostaria já de ler o textual e a verdade prática, e depois já irei passar para o nosso pastor, Amém, onde ele estará nos conduzindo aqui nessa maravilhosa aula. O textual, ele diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Está no livro de Neemias, no capítulo 4 e versículo de número 6. A verdade prática diz o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Glória a Deus. Quero passar aqui para o nosso pastor, ele estará na condução deste trabalho. Amém. Quero aqui, em nome de Jesus, cumprimentar a todos com a paz do Senhor, cumprimentar aqui o nosso companheiro, o presbítero Cassimiro, que é superintendente da Escola Dominical, aqui da nossa congregação, Jardim Penha. Ele já fez aqui toda a introdução, a apresentação desse trabalho, né, desde quando se iniciou a pandemia. Eu vi o quanto o presbítero Cassimiro tem procurado não cancelar, né, não privar os irmãos de acesso
as aulas que se dá, né, aqui na congregação, embora eu sei que em alguns momentos, alguns domingos se fez necessário, mas eu vejo a insistência, né, do servo de Deus, o compromisso do servo do Senhor com o ensino da palavra de Deus. E hoje, por honra, eu recebi esse convite para estar aqui participando, né, e dando a minha contribuição de participação, deixando aqui o ensino da aula de número 4, né, conforme o nosso presbítero Cassimiro nos antecedeu. Ele já fez aqui a leitura do texto áureo, né? O tema é a construção do templo enfrentou oposição. Conforme ele leu a verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Eu quero aqui fazer uso da introdução do comentarista dessa lição, até para que a gente possa se nortear a respeito da aula de hoje, né? O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus, que havia retornado do cativeiro, seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Irmãos, para que os irmãos tenham uma compreensão a respeito dessa história, Esdras, né, é o livro que contém os registros da reconstrução do templo. Quando nós nos referimos ao templo, nós podemos assim, em um estudo prático, dividir o templo aqui em 3 estágios, né, em 3 momentos ou 3 construções. Na verdade, eu nem digo construções, porque construído mesmo. Meus irmãos, nós retornamos aqui, tivemos um probleminha técnico, né? O ao vivo é assim mesmo, né? Mas graças a Deus, os irmãos aí vão ter já a divulgação da primeira parte, né? Do início, a introdução, a oração e o hino, né? A leitura do texto áureo. Então, eu retorno aqui a introdução, como eu falava no vídeo anterior, né? O templo, o primeiro templo, ele foi construído por Salomão, né? No ano 957 a.C., e depois que esse templo foi construído, passados-se aí quase 371 a 375 anos, veio o cativeiro, né? Que é o cativeiro babilônico, e passados os 70 anos desse cativeiro, se inicia então o retorno dos exilados de volta para Jerusalém, conforme a profecia dada por intermédio do profeta Jeremias no seu capítulo 25, quando o profeta Jeremias, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, profetiza à nação de Israel de que, passados os 70 anos, Deus os faria regressar novamente à sua pátria, à sua cidade, né, à sua nação. E este mesmo profeta também se referiu, né, não só ele, mas Isaías, de uma forma muito mais clara, no capítulo 45, que Deus levantaria um homem, né, por nome de Ciro, a qual Deus o chama de seu ungido, cuja missão de Ciro seria justamente dar ao povo de Israel não só a permissão para voltar para Jerusalém, mas dar também todos os recursos necessários, né, para que Jerusalém fosse reedificada e principalmente o seu templo. É interessante que esse financiamento que veio de Ciro, né, na verdade, o próprio Deus, né, já havia preparado Ciro para essa finalidade, pois Deus sabia que após a invasão dos babilônicos, Jerusalém passaria por uma crise econômica muito grande, né, como de fato aconteceu. Se você ler lá os primeiros capítulos de Neemias, você vai ver em que situação estava a cidade de Jerusalém, né? Assolada, destruída, os muros fendidos, as portas do templo queimadas a fogo, né? Todo o ouro da cidade, né? todo o tesouro do rei, todos os recursos financeiros do país foi levado por Nabucodonosor, né? Embora, quando Ciro deu a permissão para que Israel voltasse para Jerusalém,
Israel voltou abastecido, né, com todo o suprimento. Se a gente lê no livro de Esdras, capítulo de número 1, né, capítulo de número 2, nós veremos lá todo o número, né, de toda a contabilidade. Deixa eu ler para os irmãos, toda a contabilidade do tesouro, né, do dinheiro que Esdras voltou, né, com recursos para a reconstrução desse muro, né? Eu vou ler aqui para os irmãos, Esdras capítulo de número 2, quando ele fala, só um momento, Esdras capítulo de número 2, está listando aqui capítulo de número 1, irmãos. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo de número 11, a Bíblia diz que foram um total de quase 5.400 utensílios de ouro e de prata, né? Que Esdras, na verdade aqui Zorobabel trouxe, né, para a cidade de Jerusalém, e mais à frente, depois do capítulo número 6 e 7, nós veremos Esdras trazendo também outra contribuição para financiar a reconstrução do templo, chamado de o Templo de Zorobabel. Então, o primeiro templo foi construído por Salomão, o segundo templo reconstruído por Zorobabel, conforme a gente vê no livro de Esdras e também no livro de Ageu, e o terceiro templo, ele não foi nenhuma construção e nem reconstrução, mas foi uma ampliação, né? Foi uma remodelação feita por Herodes, né? E esse templo é o templo dos dias de Jesus. Então, nós estamos situados justamente na reconstrução do segundo templo. A Bíblia diz, irmãos, que Zorobabel, ele foi nomeado como governador, ele foi o primeiro governador a governar ali a nação de Israel após o cativeiro. Josué, ele foi o primeiro sumo sacerdote após o cativeiro, né? Pois durante o tempo de 70 anos, os sacrifícios, todo o rito sacerdotal ficou suspenso, pois eles não tinham templo, né? Então, se não tem templo, não tem como oferecer o sacrifício nos altares, até porque todos os utensílios e os móveis do templo havia sido levado para a Babilônia. Então Israel ficou todo esse período de 70 anos sem o exercício do ministério sacerdotal. Então, quando retornam do cativeiro babilônico, se reinicia essa reconstrução do templo, para que se reiniciasse também o ofício sacerdotal, né? Os sacrifícios, as ofertas, enfim, todo o rito sacerdotal e ritual daquela época que nós bem temos entendimento. Lembrando, pastor Wellington, desculpa. Sim. Que, na verdade, anteriormente, Deus ele deu até um tempo, né, para o povo de Israel, porque sabia que o reino já estava dividido. Verdade. E nós sabemos que o reinado do norte, primeiramente, foi cativo. Verdade. Pelos assírios. Isso mesmo. E depois o reinado do sul, que é propriamente dito onde nós estamos tratando da lição. Isso mesmo. É importante, irmãos, que tenhamos conhecimento, aqui vai até uma dica, que tenhamos um conhecimento de todo o conteúdo histórico do povo de Israel. Parece que só nos interessa a história de Jesus, né? A história de Cristo. Só que a história de Jesus, irmãos, ela terá um conhecimento amplo quando você tem fundamentos baseados na história do povo de Israel, até porque tudo vai falar de Jesus, tudo vai desaguar em Cristo lá na frente, né? Então é uma correnteza de conhecimento, é uma correnteza de informação que vai desaguar em Jesus. Então, para que você entenda muitas coisas no Novo Testamento, você precisa ter um conhecimento histórico dos acontecimentos do Antigo Testamento. E todos esses livros aqui, Neemias, Esdras, Reis, Samuel, Esther, são livros históricos. E é interessante porque isso mostra o quanto a palavra de Deus ela é verdadeira e as profecias são infalíveis, né? A palavra é inerrante, porque a gente vê uma distância remota de tempo entre um personagem e outro, mas você vê se encaixando, as profecias se cumprindo e Deus sendo glorificado em toda a história. Então Deus é o Deus da história. Então ler a história é conhecer o Deus da história. Então nós conhecemos Deus através da leitura da palavra de Deus. Então, voltando aqui ao texto, quando Ciro foi despertado pelo Senhor
após o tempo de 70 anos, a gente vai ler isso depois, né? Vocês podem ler em casa, na primeira lição falou sobre isso, né? Quando Daniel teve percepção, né, de que ao passar de 70 anos, ele queria que Deus desse sinais, né, de como é que seria o retorno, né, dos exilados para Jerusalém, e foi justamente durante a gestão de Ciro que isso se deu, né? Então a Bíblia diz que Deus despertou o coração do rei Ciro, um rei pagão, né? Um rei, podemos assim chamá-lo de gentil, que não tinha nenhuma linhagem hebraica, não tinha nenhuma linhagem abraâmica, né? Não tinha nada a ver com Israel, mas foi o que Deus escolheu para ser o financiador e aquele que deu a autoridade, né, que deu a autorização para que Jerusalém voltasse, né, para que o povo de Jerusalém voltasse para Judá. Isso é a mão de Deus, né? Mão de Deus, isso é a mão de Deus, porque o próprio Deus utilizou um rei ímpio para ferir o povo, né, para levar o povo cativo. Mas o mesmo Deus se utilizou de outro homem para vencer esse Nabucodonosor, esse império, né? Vamos falar aqui de império, para vencer o império babilônico, instituir um outro império, e este império, que é o império medo-persa, durante a gestão de Ciro, foi quando Deus utilizou de Ciro para trazer novamente Israel, o povo de Jerusalém, de volta à sua nação. E a Bíblia diz, irmão, que Ciro teve conhecimento das profecias, né? Então o próprio rei creu na palavra, né? Ele podia muito bem se negar. Ele podia muito bem dizer, está escrito, mas eu não quero. Mas não tem como ele negar, porque a palavra de Deus já havia sido dita 200 anos antes dele nascer, né? 200 anos antes dele nascer, já existia uma profecia referente a este Ciro, a qual seria o instrumento de Deus para trazer novamente o povo de Israel à sua nação. Quando eles voltam, irmãos, a Bíblia diz que sobre o comando de Zorobabel, eles então se preocupam em reconstruir o templo, né? Porque essa era a missão. Então eles começam então a preparar o povo para reconstruir o templo. Na lição anterior, a Bíblia fala que eles começaram pelo altar, né? Reconstruíram primeiro os fundamentos e as bases do altar, para que a partir daí o povo fosse se animando, né? Porque não são 70 anos distante da sua pátria. A Bíblia diz que boa parte do povo, porque o retorno dos exilados não foi de uma só vez, foram 3 fases, né? Primeiro foi com Zorobabel, depois foi com Esdras, depois a última leva foi com Neemias, né? E por que teve essa classificação, essa diferença, né, dessas fases, primeira leva, segunda leva, terceira leva? Porque o povo, muita parte do povo temia voltar para Jerusalém, né? Porque 70 anos é um tempo muito longo. Então, boa parte dos judeus havia se estabilizado na Babilônia, né? Principalmente os mais nobres haviam se estabilizado na Babilônia, e eles, tendo conhecimento de que Jerusalém estava na mesma situação, nada mudou. 70 anos Jerusalém não moveu uma pedra, né? A cidade estava totalmente destruída, totalmente assolada. Então eles que já estavam, principalmente os que já nasceram na Babilônia, né? Já haviam se acostumado ali com a vida na Babilônia, até mesmo com os costumes na Babilônia, voltar para Jerusalém era uma coisa muito imprópria para eles, né? Boa parte não quiseram voltar, né? Mas a Bíblia diz que uma maioria de pessoas, né, um número de quase 50 mil pessoas voltou na primeira leva com Zorobabel, depois um número de 1.500 pessoas voltou com Esdras, né? Depois mais 5.000 pessoas voltou com Esdras, e depois a última leva voltou já nos dias de Neemias, né? Que já é um tempo um pouco mais à frente. Então essa primeira leva volta com Zorobabel, né? Eles se sentem encorajados pelo Senhor, o coração animado para reconstruir a cidade, até porque eles tinham como apoio a palavra de Deus, porque as profecias realmente estão se cumprindo. Porque, irmão, o Deus que profetizou, né? O Deus que falou que a cidade seria cativa, cumpriu. E o mesmo Deus falou que passando 70 anos iria restaurá-los. Então, se Deus foi fiel para cumprir quando disse que iria feri-los, também será fiel para cumprir quando disse que iria sará-los. Porque nosso Deus é assim. Ele fere, mas depois ele sara.
né? Ele permite a assolação, mas também ele é o Deus de restauração. Então, Israel creu nisso. Boa parte dos judeus creu nesta palavra. E Zorobabel veio animado, o sumo sacerdote Josué também animado, e muitos oficiais também do povo animado em reconstruir a cidade. O texto aqui em questão, a lição em questão, vai tratar justamente das dificuldades que eles enfrentaram a princípio na reconstrução desse templo, né? A Bíblia diz que quando eles começaram a construir o altar e terminaram de edificar o altar, né, eles lançaram os alicerces, e a Bíblia diz que quando os alicerces do templo foi colocado, o povo se alegrou, porque viu que a obra estava em andamento, né? A obra havia se iniciado, as coisas estavam acontecendo, e a Bíblia diz que o povo começou a louvar a Deus por ver o cumprimento da palavra de Deus referente à reconstrução do templo. Mas a Bíblia diz que eles passaram a enfrentar uma dificuldade. E que dificuldade foi essa? A Bíblia diz que os samaritanos se levantam, né, e passam a se opor à reconstrução deste templo. A gente costuma falar muito sobre a oposição de Sambalate e Tobias nos dias de Neemias, só que eles já haviam enfrentado oposições anteriores, né? Os samaritanos foram os primeiros a se opor à reconstrução do templo. Eu gostaria de ler aqui um pouquinho sobre essa oposição dos samaritanos. Vamos ler aqui Esdras, capítulo de número 3. Se o nosso presbítero puder aqui nos auxiliar, Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Capítulo de número 3. Isso. Versículo 12. Vamos ler o 12 aqui. 12. Isso. Vamos ler aqui. Esdras, capítulo de número 3, versículo de número 12. Diz assim: Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. O que eu vejo aqui nesse texto? A Bíblia diz que quando os alicerces, a gente vai no capítulo 4, quando os alicerces começou a se erguer, os mais idosos, quem são esses? São aqueles que presenciaram o primeiro templo, né? E falando do primeiro templo, irmãos, o templo de Salomão era luxuoso demais. Acredito que entre o reconstruído por Zorobabel e o ampliado por Herodes, dada ao tempo, né? Porque comparar o templo de Salomão com Herodes, é claro que o templo vai estar mais adaptado. O de Herodes é um templo mais adaptado, é um templo ampliado, né? Mas, dado aos dias de Salomão, era um templo muito luxuoso, né? Era uma coisa de outro mundo, é coisa de a primeira maravilha do mundo, né? Uma das primeiras maravilhas do mundo. Quando eles viram a reconstrução do segundo, os mais idosos... Estavam voltando de um cativeiro também, né? O segundo tempo. Não tem nem como, né, ter o mesmo luxo, né? Mas espiritualmente ele é melhor. Sim. E lá na frente eu vou te falar o porquê, né? O primeiro tempo foi luxuoso. Salomão se empenhou e deu tudo que ele podia dar e investiu o que ele podia investir em ouro, prata, luxo na construção do primeiro templo. Esse primeiro templo foi destruído e quando ele é reconstruído, os mais idosos choraram, porque eles se lembraram do luxo do primeiro templo e perceberam que o segundo templo, ele é muito inferior, né? Em luxo, embora em tamanho, o segundo templo ele é maior, mas em luxo, o primeiro templo era melhor, né? E a Bíblia diz que uns começaram a chorar, os mais idosos, porque se lembraram do primeiro templo e viram, meu Deus, como esse é inferior, né? Aí começou a se lembrar da invasão, né, de toda a destruição, e não tem nem como não chorar. Mas os mais novos já se alegraram. Por quê? Porque eles não viram o primeiro templo. Boa parte desses mais novos aqui pode se referir aos que nasceram na Babilônia. Porque esses mais novos para nós, pode ser aqui pessoas de 70 anos, né? 60, 50, 60, 70 anos. Porque se uma criança nasceu na Babilônia, quando terminou o cativeiro, ela vai estar por volta aí de 60 para 70 anos, ou melhor, 70 anos, né? Acredita-se que Daniel, ele estava com 85 anos
né, de 85 a 90 anos, quando terminou o cativeiro, porque ele foi levado cativo na idade de 15 anos. Né? Então, quando Daniel foi levado cativo, ele tinha 15 anos de idade praticamente. Quando terminou o cativeiro, ele já tinha 85 anos. Então, esse tempo de 70 anos, muitos judeus nasceram. Então, esses que nasceram aqui são os mais novos, comparado aos mais idosos, que viram o primeiro templo. Só que enquanto os mais idosos choram por ver que o segundo templo é inferior, os mais novos se alegram por ver a obra de Deus em andamento e ver o cumprimento da palavra. E eles ter a alegria de presenciar. Para eles é um primeiro templo, né? De participar da reconstrução desse templo, de ser um restaurador da história do povo hebreu, né? Da história do povo de Israel. E a Bíblia diz que eles choram. Enquanto uns choram, outros cantam. A obra de Deus é assim. Nem todo mundo vai estar contente. Nem todo mundo vai estar satisfeito. Uns vão se alegrar, né, por ver os acontecimentos, por ver... Vamos até citar esse nosso momento, né? Se a gente vê que na igreja existe aqueles mais idosos e os mais novos, e existem coisas que os mais novos estão presenciando agora, que os mais idosos têm como inferior ao que eles presenciaram anteriormente, né? Quem aqui já não ouviu os mais idosos falar, no meu tempo a banda era melhor, né? No meu tempo era orquestra. No meu tempo a banda ia para rua. Não era nem orquestra, né? Era banda, né? Isso pode ser um pouquinho mais avançado que eu, né? Não tanto, né? Então, antigamente assim, era banda, né? E era aqueles instrumentos grandes, e o povo ia pra rua. De fazer evangelismo na rua. De fazer evangelismo na rua. Aí você vê hoje, né? Os trabalhos vão se adaptando com o momento, irmãos. Existem coisas que tem que se adaptar. Por exemplo, a internet. Né? Antigamente, isso para os mais antigos, se existisse, era coisa de... Ninguém imaginava de live, né? Jamais. E muitos até repudiavam, né? Não tem que estar na igreja, tem que estar na casa de Deus. A própria televisão ela foi bastante vetada pelo nosso ministério. Sim, né? A televisão anteriormente ela era causa até de disciplina, né? Motivo até de disciplina para alguns irmãos. Então os irmãos têm que pagar um absurdo para poder fazer um programa evangélico. Verdade. Hoje a televisão é um dos maiores canais, meios de comunicação e de transmissão do evangelho da palavra de Deus, porque um só canal amplia milhares e milhares de pessoas no mundo, como os irmãos aqui que estão nos assistindo, né? Então só eu aqui e tem várias pessoas aqui que estão nos assistindo e outras também que irão nos assistir. Então vejam que essa questão de tempo, né, Deus nem leva muito em consideração, porque o que importa é o que Deus está fazendo agora. O que foi feito ficou na história, né? Quem absorveu, quem foi edificado, quem foi abençoado, quem conseguiu absorver conhecimento, né? Espiritualidade, maturidade, amém. Agora essa nova geração precisa desse novo momento, né? Então essa geração que saiu do cativeiro, então eles se alegraram em ver, né, os alicerces, o esqueleto do templo, né, as bases e os fundamentos do templo se levantar. E a Bíblia diz que não dava para identificar se era muito choro, se era muita alegria, só que tudo isso desapareceu no meio dos louvores. Eu glorifiquei a Deus quando eu li esse texto. No meio dos louvores, a voz de choro, a voz de alegria, a voz de contentamento, a voz de descontentamento sumiram no meio dos louvores. Irmão, quando a gente foca em adorar a Deus, glória a Deus, é a voz que prevalece. É a voz da adoração. É a voz do louvor ao Senhor. Porque se a gente for dar ouvidos à voz dos descontentes e à voz dos contentes, a gente não vai conseguir focar, que é adorar a Deus, que é dar ao Senhor a glória devida. Então, no meio do louvor, irmão, tem uns que estão chorando, tem outros que estão rindo. O que importa é que Deus está sendo glorificado. E a Bíblia diz, irmãos, que o povo se alegrou. O povo começou a se animar. Zorobabel se animou. Josué, o sumo sacerdote, se animou, porque ele vai ser o primeiro, né, a retornar ao ofício sacerdotal, né? Então isso é uma honra, né? 70 anos sem um sacerdote matar um cordeiro. Aí de repente vem o sumo sacerdote Josué e o líder aqui substituindo um rei, né? Até porque não existia um rei em Jerusalém, porque Jerusalém estava ainda sobre o comando, né, do reino, do império em ascensão,
que era o Império Medo-Persa, né? Então o rei mesmo era Assuero, Artaxerxes, Dário, Ciro. Então não eram mais a monarquia de Israel, os reis de Israel, mas era agora os impérios quem dominava, né? E isso vai passando até chegar o Império Romano, que naquela estátua, né, de Nabucodonosor simboliza as pernas de ferro, né? Porque as pernas é a parte mais longa do corpo, justamente simbolizando o império que durou por mais tempo, né? Que foi o Império Romano, né? Então, voltando aqui, quando eles reedificam o templo, eles se alegram, né? Uns choram, outros se alegram, mas o que importa é que o templo está sendo reconstruído. A Bíblia diz então que os samaritanos, quando tomou conhecimento de que as notícias sobre a reconstrução não eram falsas, não eram fake news, né? Eram verdadeiras, até porque a base do templo já estava de pé, o alicerce, o altar já havia sido reconstruído, então os samaritanos decidiram colocar a sua mão, né? Se envolver nessa reconstrução, e é um pouco sobre eles que nós vamos falar agora. O capítulo 4 diz assim: assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa do Senhor Deus de Israel, versículo 2 do capítulo 4, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e lhe propuseram: desejamos, olha o que os samaritanos estão dizendo, desejamos ajudar-vos a reconstruir ou construir, pois como vós buscamos também cultuar o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel e outros líderes das famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção desse templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-los com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia. Então vejam que esses samaritanos, quem são esses samaritanos? Na lição aqui, no tópico 2, fala: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra, né? Então vejam que enquanto o povo hebreu estava exilado na Babilônia, quem eram os moradores predominantes lá em Jerusalém? Samaritanos. Estes samaritanos eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ter levado as 10 tribos do norte em cativeiro para a Síria. É aquilo que o presbítero Cassimiro relatou aqui no início, né? Em 2 Reis, capítulo de número 17 e 23, relata, depois da divisão dos reinos, que foi após a morte de Salomão, né? Israel foi dividido em 2 partes, né? Tá vendo como é bom conhecer um pouco a história? Sempre a Bíblia vai nos levar a conhecimentos históricos, né? Então a gente sempre tem que estar voltando lá atrás para que os irmãos tenham um panorama, um parâmetro, né, do encaixe das coisas, né? Então vemos que aqui Esdras está falando de um problema causado lá em Reis, né? Então se você não conhecer lá em Reis, você não vai entender aqui em Esdras. Então é importante você conhecer a história. Então, quando o reino foi dividido em 2 partes, a Bíblia diz que o número de tribos eram 12. Isso aqui é fato, todos nós sabemos, que era correspondente aos 12 filhos de Jacó, né? Então, 12 era o número de tribos. Quando foi dividido, o certo era 6 para cada lado, né? Meia dúzia, não é isso? Só que Deus não fez assim. Deus separou dos 12, 10, compôs um reino chamado de Reino do Norte, né? Que é as tribos de 10, número de 10 tribos, Reino do Norte, tendo por capital Samaria. As 2 últimas, né, que eram 12, 10, Reino do Norte. As 2 restantes, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, passou a compor o Reino do Sul, chamada de Judá, tendo por capital Jerusalém. Então, na divisão, Israel está dividida em 2 partes, tendo 2 capitais, Jerusalém e Samaria. E 2 reis estão reinando, né? Tem reis reinando em Judá
e no mesmo tempo tem reis reinando em Israel. Quando Israel passou a desobedecer a Deus, né? Os reis de Israel eram idólatras. Aí vem falar do rei Acabe, né? Onrim, que era o pai de Acabe, e outros reis idólatras. Deus permitiu que os assírios invadissem Samaria e levassem cativo os israelitas para a Síria, né? Então vemos o primeiro cativeiro, que foi o cativeiro de Israel, o cativeiro chamado assírio. Quando eles levaram Israel cativo, o que na verdade eles não levaram Israel cativo, eles trouxeram gentes de todas as culturas para dentro de Israel, né? A princípio foi isso que ele fez. Então ele levou gente de várias culturas, né? Gente que adorava outros deuses, que eram cativos de outras nações, porque a Síria fazia isso, né? O Império Assírio fazia isso. Ele pegava cativo uma nação, pegava cativo outra nação e misturava. Misturava para poder enfraquecer. Isso, para enfraquecer as culturas, para que prevalecesse a cultura síria, né? Para que prevalecesse o povo pagão. Então, não tem Israel predominante, não tem samaritano predominante, é uma mistura de gente, né? Então é uma mistura de cultura. Então, eu adoro o seu Deus, você adora meu Deus, eu ofereço sacrifício para o seu Deus, você oferece sacrifício para o meu Deus. Então virou um povo ecumênico, como a gente chama hoje, né? Que é um termo mais moderno, né? Um povo ecumênico. Então, foram levados um povo misturado para dentro da Síria. Quando este povo se envolveu, se formou o nome samaritanos, né? Porque são predominantes de Samaria, porém não são israelitas. São samaritanos porque eram uma mistura de gente dentro de Samaria. Então o povo de Israel não aceitava os samaritanos. E essa briga, irmão, se estendeu, você vê, até os dias de Jesus. Samaritanos e israelitas só passaram a comungar juntos na época da graça, né? Que a gente já vê lá no ministério apostólico, né? Quando Filipe, isso, na verdade começou com Cristo, né? Jesus foi um dos primeiros, né? O único, na verdade. Na verdade tinha que ser ele, se não fosse ele não tinha como, né? O nosso Jesus é maravilhoso. Então Jesus, ele foi o primeiro a iniciar esse relacionamento entre judeus e samaritanos. E a gente vê o bloqueio, né? Lá no poço entre Jesus e a samaritana. Você vê que a princípio a samaritana resistiu muito a Cristo, né? Porque já existia essa rincha cultural muito antes na história, né? Então os samaritanos e israelitas vão passar a comungar e ser um só povo na época da graça, já lá nos dias dos apóstolos, através do ministério de Filipe, né? Você vê que Filipe foi o pregador que levou o evangelho a Samaria. E quando Samaria cresceu, os apóstolos foram lá, né, para tomar conhecimento como é que era essa igreja em Samaria. E viu que muitos eram batizados com o Espírito Santo. Samaria passou a ser tomada pelo evangelho, se cumprindo o que Jesus disse, né? Que depois do povo ser revestido de poder, eles seriam testemunhas de Jesus na Judéia, na Galileia, em Samaria, em até os confins da terra, né? Então acabou, a Bíblia diz que quando veio Cristo, derrubou a parede que havia entre as nações, e de várias nações ou de vários povos Deus fez um, né? Ou de duas, né? Que eram gentios e judeus, Deus fez um só, unidos em Cristo através do ministério da reconciliação. Então, voltando aqui, os samaritanos eram inimigos. Por que eles eram inimigos? Porque eles não adoravam a Deus. Essa adoração é falsa, presbítero? Sim. Você vê que eles chegam com essa artimanha, né? Dizendo, quando eles viram o templo se reerguer, porque pense comigo, irmãos, se eles queriam ver o bem do povo e queriam realmente um templo, por que eles não iniciaram isso quando estavam em Jerusalém durante o cativeiro? Porque 70 anos era o tempo do cativeiro, a Bíblia diz que os judeus estavam cativos e Samaria, os samaritanos estavam lá em Jerusalém. Por que eles não iniciaram? Porque eles não queriam um templo, porque eles sabiam que o Deus a ser adorado era o Deus verdadeiro, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança patriarcal. Então, quando os samaritanos vê que os judeus estão reerguendo o templo, eles pensaram, eles vão sucumbir à nossa cultura.
né? A gente vai perder espaço aqui em Jerusalém. Então a gente vai usar de artimanha. Vamos primeiro oferecer ajuda, né? Vamos oferecer ajuda e vamos pedir para que eles deixem nós participarmos dessa reconstrução. Por quê? Porque se os samaritanos participam, lógico, lá à frente, eles vão querer ter parte do templo, vão querer ter direitos sobre o templo, né? Então eles vão formar os seus próprios sacerdotes, né? E vai ser uma bagunça toda, né? Tanto que a cultura religiosa, né, deles, né? A cultura religiosa deles era bem oposta. Né? Eles não queriam seguir os mandamentos da lei de Deus. Que veio através de Moisés, né? Então, a ideia de reconstruir o templo é voltar aos padrões da Bíblia, é voltar aos padrões dos mandamentos, é voltar para os padrões da lei. Então, se os samaritanos se envolvem nessa reconstrução, haverá uma mistura religiosa, uma mistura cultural, e era tudo o que Israel não queria mais. Porque o que levou eles cativos foi isso: a idolatria, o abandono dos mandamentos, o abandono da lei de Deus. Então, se eles voltam a se misturar, lógico, eles vão incitar novamente a ira de Deus. Então, tudo seria em vão. O cativeiro foi em vão, tudo foi em vão. Sofreram à toa, ou seja, não aprenderam a lição. Então, eles agora estão alertas, eles estão despertados, eles estão entendendo que Deus está dando a eles uma nova chance, né? Uma nova oportunidade. E os samaritanos, que são justamente essa cultura, essa mistura de gente, pergunta se eles podem ajudar na reconstrução do templo. E os judeus se negam, né, a permitir que os samaritanos participem, porque eles são um povo politeístas, né? Os samaritanos são politeístas, eles adoram vários deuses. Os judeus não, os judeus adoram só um único Deus. Então é um templo para a glória de um único Deus. Quando a Bíblia diz que os judeus recusam deixar os samaritanos participarem, os samaritanos decidem então usar de artimanha para impedir essa reconstrução. É quando o tema da lição de hoje fala sobre a oposição que a construção do templo enfrentou. Quando nós falamos de oposição, irmãos, nós estamos falando daquilo que é contrário a um propósito, né, presbítero? Aquilo que é contrário a um propósito. E não é porque nós somos igreja que todos que estão dentro dela irão encaminhar para o mesmo propósito. Quantas e quantas pessoas se opõem à obra de Deus? O senhor falou bem, dentro dela. Dentro dela. Dentro dela. Porque se o ataque é exterior, né? Se o ataque é de fora, é lícito, não, é aguardado um ataque, não tem como, vai vir de algum canto. Agora, o assombroso, né? O temido ataque é o interno, é o que vem de dentro. Porque quando a gente pensa que estamos entre pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma fé, a mesma intenção, existem pessoas com intenções desalienadas aos propósitos de Deus, né? Então vemos hoje, a igreja ela poderia avançar mais, embora as oposições nunca deteu a igreja. A igreja nunca será detida. E a gente pode acompanhar isso, a história da igreja. Se você pegar a história do cristianismo, você vai ver que a igreja, toda vez que a igreja é pressionada, perseguida, enfrenta oposição, é quando ela cresce, né? É quando ela cresce. E se a gente for falar aqui de oposições, a gente vai citar aqui vários exemplos, né? E a oposição ela vem de várias formas. Tem a política, a oposição política. Embora o nosso país seja um país laico, né? Nós temos aqui chamada de a liberdade religiosa, mas a gente vê os ataques, né? A gente vê eu estou aqui com o costume do pastor Moisés, se ele estiver assistindo, os ataques, o costume aqui, os tiques do pastor Moisés com o dedo, né? A gente tem os ataques através do quê? Das leis, né? O Planalto, a gente vê ali muitas pessoas com intenções de samaritanos. Quantos samaritanos não temos ali no Planalto, né? Que são pessoas que querem criar leis que ferem os princípios de Deus, né? Tomando como base para eles o modernismo, né? A democracia, que mais aqui? A liberdade,
né? Aí vem transformando tudo num laicismo, né? Isso, a liberdade dos LGBTs, a liberdade de cultura social, a liberdade de... eles querem uma liberdade total. Na verdade, eles querem ficarem independentes de Deus. Porque o maior pecado de Adão foi querer ser independente. Porque quando ele come do fruto, ele sabia o resultado. Ele estava ciente que ele se tornaria uma pessoa no sentido de conhecimento entre o bem e o mal igual a Deus. E ser igual a Deus, na mente do homem, é ser independente, andar por si mesmo. E todas as vezes que o homem quer fazer isso, ele pratica, o pecado o leva a fazer coisas que vão ferir os valores e os princípios de Deus. Então todas as vezes que o homem quer ficar independente de Deus, distante de Deus, ele quer andar por si mesmo, a Bíblia diz que o destino dessas pessoas é a perdição. Lá em Romanos 1, a Bíblia diz que Deus os entregou às suas próprias paixões. O que é isso? Né? Deus mostrando para o homem que é um erro o homem querer andar independente de Deus. Andar por si mesmo. Irmão, se Deus nos entregar as nossas próprias paixões, estamos perdidos. Não é? Então, por isso que veio Cristo para ser a nossa luz, para ser o nosso redentor, o nosso remidor, o nosso libertador, mas para ser intermediador entre nós e Deus, para que a gente não se distancie de Deus. Para que através de Cristo possamos ter comunhão com Deus. Né? Então, os samaritanos são os inimigos que se opõem aos propósitos da obra. Então, todas as vezes que alguém se opõe aos propósitos da obra, ele está sendo, na sua atitude, um samaritano. E, pastor, nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes a oposição também é a chamada, eu vou te ajudar, deixa eu fazer essa obra com você, vamos tentar fazer alguma coisa. Isso aí foi o que os inimigos tentaram fazer aqui dentro da palavra. São as alianças, né? Alianças, mas com um propósito totalmente contrário ao propósito de Deus. Que era o propósito de Deus, que era reconstruir o templo, a fim de que a glória de Deus voltasse para Jerusalém. Né? Porque quando sai o templo, sai a glória, irmão. Até porque a glória estava ali. E aquele ditado, né, que diz, né, que se não pode vencer, vamos juntar-se a ele. Isso mesmo. Se eu não posso vencer meu inimigo, então vou me juntar a ele. Só que com Cristo não é assim, não. Com Cristo é vencer ou vencer, irmão. Não tem acordo. Não tem diplomacia com o inimigo. Não tem aliança com o inimigo. Não tem troca de favor com o inimigo. Não tem, como é que posso aqui... Me fugiu aqui a palavra, a expressão, mas não tem como se alienar ao inimigo, porque os propósitos são diferentes, irmão, os pensamentos são opostos. Né? Então, a construção tinha um propósito, e envolver os samaritanos era contrariar esse propósito. Né? Você quer fazer um comentário? Porque, na verdade, tem a parte de Neemias, né? Quando Neemias está construindo lá, né? Isso no mesmo. tempo, e tantas das vezes ele tinha que construir e ao mesmo tempo estar com a arma na mão. Isso mesmo, você vê que lá... Porque eles tinham que estar vigilantes, porque a qualquer momento o inimigo podia estar atacando. E assim também eram nossas vidas, nós temos que estar também trabalhando e vigiando. Vigiando como? Com a oração, no jejum, na busca, na leitura da palavra. E o que acontece? Naquela época... deles verem que Israel estava ali vigilante, o povo de Deus estava vigilante, eles falaram assim, não, vamos aliar com eles, vem aqui, vamos fazer uma aliança. Aí Neemias fala assim, não posso descer porque estou fazendo uma grande obra. Aleluia. É tremendo, né? Essa passagem é tremenda. E é a continuação, né? Porque Neemias faz parte também. Há quem diga que antigamente Esdras e Neemias eram um só volume, né? Passou depois da Septuaginta, né, que separaram, né, na teologia mais moderna, separaram Neemias de Esdras, mas na verdade se trata do mesmo volume. Se a gente for unir aqui, Esther, Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias se dão praticamente ali no mesmo período, né? Não de anos, mas se trata ali da mesma... do mesmo momento, os personagens estão ali envolvidos. Né? Jeremias é o instrumento da profecia. Jeremias é o instrumento da profecia. Vem dele a profecia, e Ageu e Zacarias são os profetas pós-exílio, né? São os profetas pós o exílio.
Então os samaritanos tentaram de alguma forma frustrar a construção do templo, né? E como é que eles fizeram isso? A Bíblia diz em Esdras capítulo 4, versículo 4 e 5, para que os irmãos se situem, a maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou então parar a obra. Esse aqui foi um momento muito crítico, né? Porque todos os esforços, aparentemente e momentaneamente, foi frustrada. Eles falaram uma meia verdade, porque na verdade eles não deixavam de falar uma verdade. Eles falaram assim, esse povo naquela época não paga, era um povo que era rebelde contra as nações que estavam ao seu redor e também foi rebelde contra Deus. Isso. E por isso que eles foram cativos. Eles falaram uma verdade. Só que dentro dessa verdade eles falaram também uma mentira, dizendo que eles não iriam pagar os impostos, ia contra o reinado daquela época. É interessante quando eles envolvem essa carta dizendo que Israel era um povo rebelde. Isso era a verdade, né? Então, verdade que foi isso que levou Israel ao cativeiro, a rebeldia deles contra Deus. Mas o que esses samaritanos não conseguiram entender é que eles estão na direção do mesmo Deus, que eles se rebelaram, né? Então, a questão aqui é a falta de informação. Se o rei que recebeu, que aqui esse rei é o rei, não é o mesmo rei, o nome dele está aqui, ele é o sucessor de Ciro, chamado de Cambises, né? Porque Ciro reinou no ano 559 a 530, depois vem Cambises 530 a 522, né? Depois vem Dário, vem Xerxes, Assuero, né, que é o rei marido de Esté. Depois vem o enteado de Esté, né? Eu pensei que era filho, mas não era enteado, porque Artaxerxes é filho de Assuero, acredito que com Vasti, né? E depois vem Xerxes II, vem Dário II, aí vai passando, né? Aí vem o Império Grego, né? Alexandre o Grande, aí vai passando. Então não quero entrar nessa questão, né? Então Cambises foi o rei que recebeu esta carta, né? E faltando a Cambises a informação de que Israel, ou o povo hebreu, voltou para Jerusalém, eles não voltaram por livre e espontânea vontade, embora eles queriam, mas eles estavam debaixo de um decreto assinado pelo rei antecessor, que foi Ciro. E que foi mandado por Deus. E que foi mandado por Deus. Ou seja, é tudo uma questão de predestinado, né? 200 anos antes, Ciro já havia sido mencionado por Isaías. Isso foi registrado nos livros do Medo-Persa. Isso mesmo. Eu estava lendo um documentário que diz que a carta, o edito, né, o documento, estava selada dentro de um vaso de barro, né, guardada no tesouro de documentos, onde ficavam as crônicas, né, das nações, os livros históricos, e acharam esse edito lá, né? Então, antes de acharem esse edito, o rei que não tinha informação, ele mandou parar a obra, né? Ou seja, por uma questão de desinformação, uma obra de suma importância foi retida. O que eu tiro aqui de lição? Irmãos, quando você receber uma conversa, um assunto, examine. Porque esse negócio de carta, hoje não é carta, hoje é WhatsApp, né? A carta hoje, se os samaritanos de hoje usam a rede social, usam o WhatsApp, os samaritanos de hoje, né? Hoje eles gravam um vídeo, editam, porque olha a façanha, né? Editam a parte que lhe cabe, e em cima daquela fala, criam um argumento, né? Quem nunca foi vítima dessas coisas? Cria um argumento dizendo, olha lá, tá gravado, né? Olha eles falando lá. Eu quero entender que
eles pegaram algum momento ali em que Israel, o povo hebreu, estava, porque eles trabalhavam animosamente. Quem usa muito isso é a política. Eles trabalhavam animosamente. Isso está claro no capítulo de número 3 de Esdras. Quando eles, enquanto eles construíam, havia uma solenidade, havia um louvor, existia uma adoração ali, enquanto eles trabalhavam. Então isso incomodou os inimigos, incomodou os samaritanos. Então eles mandaram uma carta, que nos dias de hoje seria aí uma rede social, um vídeo, uma imagem, né? Uma gravação ou um texto, né? Pegam uma conversa, cortam a conversa inteira, pegam somente a parte que lhe cabe e postam, né? Fala lá, fulano disse isso, está lá com as palavras dele. E em cima dessa falta de informação, né, que hoje existe uma campanha nacional aí sobre a questão do fake news, né? A gente precisa falar dessas questões mais atuais, porque é o mundo em que nós estamos inseridos, né? Então nós não estamos lá no tempo de Esdras, embora as lições de lá nos servem também como um parâmetro para os dias de hoje. Então a fake news hoje pode matar uma pessoa, né? Uma falta de informação, uma mentira, uma informação falsa pode destruir um propósito, destruir uma pessoa, destruir uma família, dizer que fez sendo que não fez, dizer que falou sendo que não falou. Uma meia verdade, né? É uma meia verdade com uma mentira inteira, né? Porque a mentira ela é inteira, porém ela precisa ser salientada, é um tempero inteiro em cima de uma meia verdade, né? Porque quando a pessoa come a comida, o que agrada a ela é o tempero, e o tempero é a mentira. Então as pessoas pegam a mentira, jogam ali de uma forma superficial, em cima de uma meia-verdade, e quem come acaba se alimentando daquela falta de informação ou daquela informação mentirosa e tomam atitudes que podem atrapalhar um propósito divino. E né? pode ver que Israel ele não tinha culpa de nada. Porém, inventaram algo. Verdade. E compraram esse algo, né? Compraram. Isso que o pastor está falando. Cuidado que você anda comprando, né? Cuidado que você anda comprando. Cuidado, esse disse-me disse, né? O pastor usa muito essa expressão direi eu, direi tu. Essa questão de cada um falar e as pessoas ir comprando informações sem averiguar, né? Da onde vem. Pastor, o juiz para bater um martelo, a causa ele precisa ouvir as duas partes. Verdade. Você vê que é difícil num tribunal a sentença sair na primeira audiência. É muito difícil. Olha, até o réu se declarando culpado, ele não é julgado e a sentença não sai na primeira audiência. É muito difícil. Por quê? Porque existem as partes, né, que precisam ser ouvidas. Esse rei foi muito infeliz em comprar a informação e mandar para a obra. Comprar a informação e mandar para a obra. Quando ele manda para a obra, a Bíblia diz, em questão de anos, que a obra ficou parada por 14 anos. Quase 15 anos, né? Para se arredondar aqui. Olha, quase 15 anos. O templo, ele foi reconstruído em 4. Já pensou se a obra não tivesse parado? 15 anos, foi quase 3 vezes mais do que o tempo que eles gastaram para reconstruir. Aí o povo que estava lá começou a construir as suas casas, deixou as coisas de Deus de lado e começou a cuidar das suas casas. Eles não voltaram para a Babilônia, mas eles para a Pérsia, mas eles ficaram ali naquelas terras e começaram a cuidar das suas coisas, né? Vou cuidar das minhas coisas, já que eu não estou podendo construir o templo. Embargaram a obra, então eles não lutaram contra eles, não tiveram uma reação. Até porque era um edito, né? Sim, do rei. Veio do rei. Embora eles tinham um representante, que era Zorobabel. Até Zorobabel se intimidou a princípio, quando veio o decreto, para tudo. Para a obra, o rei mandou parar. Eu fico imaginando os samaritanos se alegrando por dentro, né? Querendo dizer, conseguimos. Ou em outras palavras, como foi fácil pará-los, né? A lição diz que Zorobabel e Jesua, né? Que era, ou Josué, né? Eles estavam um pouco fracos espiritualmente. Tanto Zorobabel como Josué. O sumo sacerdote. Tanto que tem uma parte que fala das vestes do sumo sacerdote, Josué.
Então ele estava fraco espiritualmente, e por causa disso, né, a obra foi embargada, eles não persistiram. Então por isso que, voltando aos nossos dias, é necessário que em toda a obra nós devemos estar persistindo e não dando ouvido ao adversário da nossa alma. É verdade. Então, voltando ao que nós estávamos falando aqui, né? Tome cuidado com informações. Essa lição aqui ela é tremenda, né? Porque a mentira, ela sempre está envolvida. Todas as oposições vai ter uma mentira. Porque existem 3 lados, né? Há quem diga 2, mas existe 3. Existe o meu, o seu e o de Deus. E Deus há de julgar. Antigamente, os homens de Deus na Bíblia usavam muito essa expressão: Deus julgará entre mim e ti. E Deus faz isso, irmãos. Deus coloca uma sentença entre dois argumentos. E sempre a verdade vai prevalecer. E o que nos leva a ter cuidado é que nem sempre a verdade ela vem no imediato. Às vezes leva um tempo. Você se lembra de quando José, vamos lá atrás, né? Quando José foi acusado? José foi acusado de assédio, né? Sim. Assédio sexual, ter assediado a mulher de Potifar. E nunca houve um julgamento dessa questão. Ele ficou preso, acho que por 13 anos também, né? Isso. Me recordo aqui. Acho que ele ficou preso no calabouço, na prisão, por 13 anos. O que tirou José da prisão não foi o julgamento da acusação. Deus criou outra situação. Intervenção divina. Né? O que tirou José da prisão foi outra situação. Deus sabe, irmão, resolver tudo. Nem sempre esse assunto vai ser discutido, porque há muita discussão, ela causa desgaste, né? As pessoas vão se desgastando, aí vem a afronta, vem as palavras de baixo calão, vem as ofensas. Então, Deus tem um jeito de justificar a pessoa. Então, quando Deus tirou José ali do calabouço, não foi porque a verdade apareceu, ele nunca assediou, nunca foi falado sobre isso. Deus criou uma situação de maior importância, que o próprio rei nem quis saber porque José estava preso, mostrando para Potifar que maior é o Senhor, e mostrando para a endiabrada da sua mulher que maior era o Senhor. E entre todos que estavam ali na cerimônia de posse de José, sabe quem estava lá? A dita cuja, a esposa de Potifar estava lá. Eu fico imaginando a cara dela, irmão, o semblante dela cai quando ela vê a pessoa a quem ela prejudicou com uma mentira se tornar a segunda pessoa mais poderosa, maior que o seu marido, né? A Bíblia diz que depois de Faraó, José era o mais poderoso. José era o mais poderoso. Então Deus sabe trazer uma verdade à tona. Deus sabe trazer uma verdade à tona. Quando Salomão julgou a causa daquelas 2 mulheres, a palavra de Deus é a espada que traz a verdade à tona. Né? Que traz a verdade à tona. A Bíblia diz, irmãos, que a obra ficou retida por 13 anos. E nesse intervalo, como disse aqui o nosso presbítero, se dá o ministério de Ageu. Às vezes eu vejo, irmão, que algumas crises é o palco que Deus se utiliza para levantar ministérios. Você percebeu que o cativeiro não impediu Deus de levantar ministérios? Porque, o ministério antecessor ao cativeiro era de Jeremias. Durante o cativeiro, o de Ezequiel. Né? Que o Ezequiel foi revelado, o ministério de Ezequiel foi durante o cativeiro. Você vê lá em Ezequiel capítulo 1, ele fala: às margens do rio Quebar estava eu, e ele teve as visões de Deus. Foi ali. Dentro do palácio, em cativo, tinha Daniel. Deus levantando o ministério de Daniel. Quando passa o cativeiro, vem Esdras, vem Neemias, aí vem Ageu e Zacarias, que eram os profetas contemporâneos. Eles profetizaram praticamente no mesmo período. A diferença era que Ageu, as profecias de Ageu focavam a construção, e as profecias de Zacarias já visavam um plano maior, que era toda a nação de Israel. Você vê as visões de Zacarias, é uma coisa muito profunda.
né? Você estudar lá, você vai ver o que vês, né? Ele relatando as visões que ele teve de Deus, e já era uma questão mais política, mais econômica. Ageu já é uma questão mais de obra, né? Ageu foca na reconstrução do templo. A Bíblia diz que, dado esse intervalo, o povo desanimou conforme a lição. Se você ler no tópico de número 3, Estamos no 3, né? os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, né? Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada por Deus dos céus, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Quando nós olhamos mais à frente, tópico já de número 4, né? Ou número 5, perdão. Número 4. Número 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram. Já é a conclusão, né? Aqui já nem fala muito sobre... fala aqui o desânimo dos judeus. Tópico de número 4, o ponto de número 3, né? Depois que os samaritanos se alegraram em ver a obra parar, esse intervalo que a obra parou, que foi um período de 13 anos, o que aconteceu naquele tempo? Alguns começaram a se conformar, né? A se acomodarem, o desânimo veio sobre eles, né? E eles começaram a se conformar de que não era a vontade de Deus reconstruir o templo. Porque se era a vontade de Deus, por que Deus permitiu o templo, a construção ser retida? Por que o rei mandou para a obra? É porque Deus não estava nesse negócio. E a Bíblia diz que muitos se aproveitaram desse tempo, né, para edificar as suas próprias casas. E o que ele deveria, o pastor, nesse momento, como a própria lição está dizendo, né? Eles deveriam ir ao rei ou o rei persa e deveriam estar buscando a Deus. Isso né? mesmo. Que é o mais importante, né? Eles estão recorrendo a Deus, perguntando a Deus, né? Clamando ao Senhor. Não deveriam estar voltando a si próprios, né? A reconstrução das suas próprias casas. Mas eles deveriam estar preocupados com isso. Mas houve um desânimo, né? Houve um desânimo. O povo desanimou por quê? Porque quando eles viram a obra parar... Uma falta de resistência, né? Uma falta e dos de dois líderes, Zorobabel e Josué. Você vê que nesse intervalo aconteceu coisas graves com os dois, né? Tanto Zorobabel e Josué, na visão de Zacarias, né? Que ele teve uma visão que Josué estava com as vestes sujas. Não sabemos que levou Josué a ficar nessa situação. Mas é claro que foi durante a paralisação da construção, durante os 13 anos. Então, um crente parado, uma obra parada, um trabalho parado, como minha mãe sempre dizia, que mente vazia, né? É oficina do diabo. Né? Então, o crente na inércia, o crente na acomodação, nunca foi bom. Nunca foi bom uma igreja acomodada, uma igreja parada. E quando nós nos acomodamos acerca das coisas de Deus, o nosso foco é a respeito das nossas coisas. Né? Você vê aqui já Ageu, quando ele começa, no capítulo 1, versículo 4, ele já entra com essa profecia. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Né? E engraçado, pastor, e interessante, que a lição ela termina falando da reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. Ele fala da tristeza do judeu, fala da alegria do samaritano e fala do desânimo dos judeus. Isso mesmo, o povo se desanimou porque viu a obra parada, então eles voltaram para as suas próprias coisas, para as suas próprias casas. Né? Esse momento não era de isolamento, né? Mas era um tempo em que a obra cessou. E é muito parecido com esse tempo, até porque a edição da revista é uma edição especial falando sobre crise, né? E a gente está vivendo, vai ficar na história, irmão. Vai ficar na história. Os nossos filhos vão estudar sobre esse momento no seu vestibular.
Pode ter certeza que vai cair em prova histórias de conhecimentos gerais, vai falar sobre o ano de 2020. Pode ter certeza. Daqui a 10 anos, né, daqui a 20 anos, vai falar sobre o ano de 2020, sobre essa crise, sobre essa pandemia. Né? E durante essa crise, você vê que algumas obras, a obra cessou. Os inimigos da igreja aproveitam deste tempo Verdade. que nós estamos passando para tentar cessar a igreja também. E tentaram fazer isso. Sim, irmãos. Como ontem estávamos num culto de ceia, né, no setor ali de Vila Ré, e o pastor falando, dando a sua fala, ele falou que essa crise ela não teve só uma questão biológica, né? Que isso é fato, a doença existe. Mas existe uma manipulação, existem mãos de homens por detrás de toda essa crise. Existe um mecanismo humano através de toda essa situação, e se a gente for averiguar, o alvo é a igreja, é as coisas de Deus. Né? Porque pode ver que toda a humanidade é atingida, mas as causas da crise é tudo contra aquilo a qual a igreja trabalha para impedir que as pessoas passem por essas situações. Por exemplo, problemas psicomáticos, né? Quantas pessoas estão com pânico, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com problemas psicológicos por conta desta pandemia, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Fechou-se os comércios, então cessou a renda, né? As famílias passaram a enfrentar dificuldade, né? Aí já mexeu com a economia, e se mexe com a economia, mexe com o mundo, irmão. Porque mexe com segurança, mexe com educação, mexe com saúde, e aí começam as coisas a se dificultarem, né? A política começa, aí a política começou a entrar em crise, e um quer derrubar o outro, e um loga fake news no outro, e esse presidente, e esse tal, e quem fica no meio ali é o povo, né? Porque Deus é o Deus do povo, Deus é o Deus do povo, o Deus sempre quis o bem do povo. E não só o povo de Deus, igreja, mas o homem. Deus sempre quis o bem do homem. Então, todos esses problemas afetam o homem. E o homem passa a ter mais dificuldade de conseguir enxergar o Senhor. Por mais que as crises nos levem para mais perto de Deus, em outros casos leva para muito mais longe. Porque a pessoa entra em estado de pânico, aí vem princípios de suicídio, né? As pessoas querem se suicidar. Quantas pessoas não se mataram, né? Quantas pessoas não desistiram, né? Então, no sentido figurado, Israel desistiu, Israel desanimou, porque viu que a obra cessou. Há um edito, né, ali dizendo, não pode ter obra, não vai para a obra, tem que fechar tudo, para com tudo, larga pedreiro, larga tijolo, larga cimento, larga tudo, pare com tudo. O povo falou, bom, se o prazer do povo era servir a Deus, o prazer do povo era a construção do templo. Quando o templo é interrompido, a construção, tira o prazer do povo. Então o povo parou de pensar nas coisas de Deus, porque, irmão, já não tem o ofício sacerdotal cessou. Já não tem a construção do templo, que era o que animava o povo. Então o povo voltou novamente com certeza a praticar algumas coisas que desagradavam a Deus, e cada um voltou a atenção para a sua própria casa. Então eles pegavam seus recursos e começavam a financiar a construção das suas próprias casas, o que não era aprovado por Deus, o que levou eles também a entrar em uma crise, porque o próprio profeta Ageu ali fala que eles ganhavam, mas o dinheiro não retinha, não é? Se a gente ler lá Ageu, né, a gente vai ver isso, que o dinheiro era como se fosse em saco furado, né, saquitel furado. Por quê? Porque o prazer, a bênção estava em cuidar das coisas de Deus, em valorizar a reconstrução. Então, irmãos, esse tempo de crise que nós estamos enfrentando, muitas pessoas se distanciou e muitas outras ainda estão distantes, né? Muitas pessoas estão distantes. Tem pessoas que ainda não pisou o pé na igreja, né? Mas ele está no mercado, ele está na farmácia, ele está no shopping, ele está no posto de gasolina. Então, dá para ver que é uma semelhança, pastor? Com certeza. Né? Você vê, o povo não está na obra. Vê que o assunto é bem atual. É bem parecido com os nossos, né? Bem contemporâneo, né? O povo não está na obra, mas está no mercado. Diz que um material, eu estava lendo um documentário essa semana, né? Uma notícia que disparou a compra de material de construção, né? E eu não estou indo contra, não. O meu prazer é que todo mundo realize seus sonhos. Mas você vê como as pessoas rapidamente se erguem
para as suas coisas. O comércio vai voltar com tudo. Tudo está a todo vapor. O mercado está cheio. O mercado está lotado, irmão. Eu vou no mercado praticamente todo dia, né? Porque quem não tem muito recurso vai comprando de pouco em pouco, né? Compra para semana, depois para outra semana. Nem sempre dá para o mês inteiro. A gente né? precisa comer, né? Precisa comer. Mas a gente precisa comer o espiritual. E o espiritual, como é que fica? né? Aí fala, mas tem a live. Não. Isso aqui é para beneficiar as pessoas que realmente não têm condições de estar conosco. Mas muita gente nem a live assiste. Né? Você tem um número de 50 irmãos na congregação. No mínimo aí é 6 a 10 pessoas, né, que assistem. A gente vê, irmão, tá lá o número de visualizações. Mostra lá o número de pessoas. Mostra o número de pessoas que está ao vivo. Precisa se levantar e construir o muro de Jerusalém. Isso mesmo. Vamos retornar, irmão. Vamos retornar, porque existe uma palavra sobre nós. Existe uma palavra de Deus nos dando total aval para que a gente vá avante. Né? Então não se detenha às intimidações, porque tudo isso é para nos intimidar. Né? Tudo isso é para nos desanimar. Mas a ordem de Deus é que a gente vá à obra, que a gente faça a vontade de Deus, que a gente faça a obra de Deus. Interessante, pastor, que fala que a alegria dos inimigos durou pouco. Sempre dura. Sempre dura. Sempre dura pouco. Deus sempre faz com que os inimigos caiam na desgraça da sua própria chocarrice. Vocês se lembram lá, se eu não me engano, se é Salmo 126, quando eles estão voltando, quando eles são levados cativo, a Bíblia diz que os edomitas, né, dão risadas, dizendo, bem feito para vocês. Né? E o Senhor diz, olha, não fiquem ofendidos pela ofensa dos edomitas, né, por ter rido do cativeiro de vocês, porque eu vou tratar com eles. E tratou, irmãos. E Deus tratou. Então, todos aqueles que se opõem à igreja, irmão, não tem um que fique de pé. Interessante que a lição fala de Sansão, que o gozo dos filisteus que haviam predito Sansão terminou em tragédia. Quando ele derrubou a casa lá, todos estavam lá dentro, morreram todos. Por isso que a Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida, né? E falou também que a alegria do sacerdote também durou pouco também. Porque... Glória a Deus. Na época de Jesus, né? Até a cruz. Durou 3 dias. 3 dias. A alegria dos inimigos dura um pouco. Aí vem aquele ditado, não sei nem se é cabível, né? Mas não tem nenhum problema, né? A quem ri por último, ri melhor, né? Não é que a igreja é vingativa. É que o final sempre é de Deus. É ponto para Deus, irmão. Parece que a igreja vai perder, mas aí vem Deus e mostra o seu poder. E isso aconteceu na história do povo, na história do cristianismo, na história da igreja, e isso vai continuar até o final, né? Porque tudo vai terminar em glória. Até a volta de Cristo será assim. Tudo vai terminar em glória. Vai ter um momento da tribulação, vai ter um momento do choro, do pranto, mas os que vencerem, os que resistirem, os que permanecerem, os que forem fiéis, vão se alegrar. Que aí lá não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, será somente alegria, 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 eternamente alegria. Então, irmãos, os opositores da igreja nunca irão prevalecer para sempre. Há um momento, há um período. Você vê que a própria estátua mostra que os impérios são momentâneos. E nunca é crescente, é decrescente. O homem nunca está avançando. O homem parece que está avançando em tecnologia, em ciência, mas o homem está regredindo em conhecimento, em crescimento espiritual. Eu digo o homem é aqueles que estão afastados de Deus. A grande pedra vai vir do céu. Isso, a grande pedra. A vida de Jesus. Existe duas analogias aí, né? Há quem diga que a pedra vai vir, e há quem diga que ela já veio. Por quê? Porque a estátua fala de impérios que vão um substituir o outro. Babilônia, né? O ouro, cabeça, os braços, né? Medo-Pérsia, que eram 2 braços, Medo-Pérsia, cruzados, dizendo que os 2 reinariam juntos. A Bíblia é tremenda, né? A cintura era de bronze, que era o Império Grego, sobre o comando de Alexandre o Grande. E vem o império que mais durou, que eram as 2 pernas de ferro, misturado com barro, que eram os pés.
né? Os 10 dedos. Quando a Bíblia diz que vem essa pedra, não feita por mãos de homens, está falando da vinda, a primeira vinda de Cristo. Eu creio assim, por quê? Porque quando Jesus chega, o que ele diz? É chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino babilônio passou, o reino Medo-Pérsia passou, o reino grego passou, o romano estava ali durando, mas também vai passar, e passou, e veio então a pedra que é o reino de Deus, né? Então quando Jesus vem, ele é essa pedra. Pode ser, tanto ele vem na primeira vinda, como também na sua segunda vinda, né? Que também a igreja, ela está ali, né? Ela está nos 10 dedos de barro. É o reino que vai prevalecer. E é o reino que prevalece. Então o homem está voltando para o barro, irmão. O homem está voltando para o barro. Começou com ouro, né? Aí vem vindo Deus mostrando que a glória, ela sempre será de Deus. E na verdade, as matérias, né? É matéria? Como que eu posso usar aqui? Os materiais. Não é material, desculpa a expressão, está ao vivo, né? Os irmãos puderem escrever aí, não é matéria, os elementos, né? Ouro, prata, parece que está se reiniciando. E quando volta para o barro, é como se fosse reiniciar de novo. E reiniciou em Cristo. Porque uma nova história foi escrita, não é? Uma nova aliança foi feita, né? Então, do pó a gente veio, do pó nós voltaremos. Então, irmãos, que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, você como igreja, você como servo de Deus. Tanto pessoalmente você tem as suas oposições, você vai ter a sua oposição, você vai enfrentar a oposição no seu trabalho, você vai entrar oposição na família, né? Infelizmente, a gente tem oposição na família, oposição na sociedade, oposição na igreja. Então, como igreja, tanto em conjunto, como um corpo, como um membro na sua personalidade, nós enfrentaremos oposições continuamente. Mas, irmãos, somos em tudo atribulados, como diz Paulo, né? Mas somos perseguidos, atribulados, mas jamais seremos vencidos. Mais do que vencedores. Né? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero aqui agradecer ao nosso presbítero, se ele tiver um comentário a fazer aqui no final. É a continuação da revista. Se a gente for falando, a gente vai acabar entrando na aula seguinte, que é a próxima aula, para os irmãos terem ideia, já vai falar sobre Zorobabel recomeçando. Então já vai falar da vinda de Esdras, né? Da vinda de Esdras, depois da profecia de Ageu, né? Falando já então sobre a finalização dessa reconstrução, que é no período de 4 anos. Aí a gente já vai acabar entrando em uma outra lição. E eu não quero ser invasivo nisso aqui. Eu quero deixar para o professor de domingo que vem. Então nós estamos falando sobre a oposição e vamos ficar aqui nesse assunto. Os samaritanos se opuseram contra a reconstrução. Ela ficou detida durante 13 anos, né, 14 anos. Só que durante esse tempo, Deus levantou o ministério de Ageu, levantou o ministério de Zacarias para animar o povo, né, para trazer o povo à consciência de que eles precisavam se levantar, precisavam ser despertados e não se intimidarem durante aquela crise, porque toda crise ela é momentânea, vai passar. Pandemia vai passar, não passou ainda, passou as restrições, está passando, a gente está voltando, regressando, mas vai passar. Futuramente vai vir outra situação e a igreja vai crescendo. A Bíblia diz que as veredas do justo é como a luz da aurora. Vai crescendo. Quem aqui já viu o pôr do sol? É lindo, né? Lindo. O nascer do sol é lindo. Porque o nascer do sol não é assim, né? É aos poucos. Vai nascendo, 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 até ser dia perfeito. Assim é os caminhos do justo. Então é aos poucos. Vamos enfrentando dificuldade, vencendo. Dificuldade, vamos vencendo, vencendo. Daqui a pouco a gente chega ao estágio perfeito, que é a glorificação do nosso corpo, que é quando Jesus vier para buscar o seu povo. E assim nós o veremos como ele é, teremos um corpo transformado, aí a gente vai sair das aflições, porque as aflições que a gente enfrenta não é como alma, porque a nossa alma, ela anela por Cristo, a nossa alma foi redimida, mas nós estamos presos ainda nesse corpo de pecado. Então a gente sente as aflições, por isso que você gripa, você tem resfriado, você tem dor de cabeça, por isso que você é sujeito à pandemia, porque nós estamos presos ainda nesse corpo, mas nós seremos libertos desse corpo quando Cristo vier
e nos dará um novo tabernáculo. E a Bíblia diz que ainda que esse templo, esse corpo seja batido, nós teremos um glorificado corpo, um novo tabernáculo que Cristo tem preparado para todos nós. Que Deus abençoe você. Eu retorno aqui a palavra ao presbítero Cassimiro, já para fazer as considerações finais dessa lição. Amém. Muito obrigado, pastor Wellington. Nós estamos alegres, irmãos, estamos já finalizando a Escola Bíblica Dominical. O pastor Wellington, ele comentou, passou o relato da história, passou os ensinamentos, muito rico, né, a propósito, até falou de fatos históricos, né, que estão fora da Bíblia, mas relatados em livros, né? Muito bom, muito interessante. E não lemos assim a revista propriamente dito, assim como alguns professores fazem, mas ele deu a lição de um modo bastante peculiar, né? E ensinando, né? Então tudo que foi falado está dentro da nossa lição, né? Graças a Deus. Ficar preso aos dias, exatamente, né? Senão você vai acabar sendo um contador de história. Muito bom. E a intenção é fazer uma aplicação da história aos nossos dias de hoje. E trazendo para os dias de hoje. Essa é a intenção. Eu quero agradecer ao pastor Wellington, né? Muito obrigado por tudo. E que o Senhor continue abençoando a sua vida, seu ministério. Amém. Estamos orando, né? Amém. Constantemente. E que Deus venha abençoar o senhor e sua família. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito bom mesmo esta aula. Que os irmãos continuem conosco, né, na Escola Bíblica Dominical. Provavelmente, quando passar esse período, estaremos conversando com o pastor e provavelmente, de início, nós iremos fazer como o povo de Israel. Vamos trazer uma cota primeiro da Escola Dominical presencial. Primeira leva, né? Vamos pedir para ver se os jovens vêm primeiro, né? Vamos fazer um estudo, vamos trazer os jovens primeiro no campo de batalha, porque é necessário, já conversei até com o professor dos jovens, provavelmente nós vamos trazer os jovens primeiro e depois nós vamos estar concluindo aí uma escola dominical mais, porque já tem a obra aqui atrás, aí vai estar já concluindo a escola dominical por um inteiro, né, irmãos? Então essa é a nossa intenção. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram da Escola Bíblica Dominical hoje. Que Deus em Cristo venha abençoar grandemente. Nós iremos orar. Eu pedi para o pastor, eu estarei orando. O pastor Wellington estará impetrando a bênção apostólica. E nós já estaremos terminando a Escola Dominical. Eu peço para os irmãos estarem apresentando o tio de uma amiga minha que está enfermo, né, no hospital. E não me recordo o nome, mas Deus sabe o nome. E também a mãe da minha amiga Kelly, né, que ela também está passando um momento de dificuldade, né, de enfermidade também, né? Assim como eu peço aqui para que todas as orações, né, você venha apresentar um nome de uma pessoa também, e nós estaremos incluídos nessa oração. Bem, vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por tudo no qual o Senhor tem feito, por esse estudo maravilhoso, Pai querido, Pai amado, esse assunto, Pai querido, da Tua Palavra. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento também, viemos pedir a Ti, Senhor, Pai querido, que o Senhor venha intervir, ó Pai querido, Pai amado, repreendendo toda enfermidade, meu Deus, fazendo, Pai, conforme lhe apraz, meu Deus glorioso eterno, Pai querido, Pai amado, vai de encontro, Pai querido, Pai amado, meu Deus, ó Pai querido, a enfermidade dos parentes dos meus amigos, das minhas amigas, meu Deus, vai de encontro, Pai querido, Pai amado, vai curando, Senhor, o que nós te pedimos nesta manhã, meu Pai querido, entra com providência, Deus, ó Pai querido, Pai amado, repreendendo todo mal, Senhor, venha cair por terra, meu Pai, toda enfermidade, meu Deus glorioso eterno, venha abençoar a Tua igreja em Jardim Penha, Pai querido, Pai amado, a este setor, meu Deus, estende as Tuas mãos, nos despeça em paz para nossas casas, meu Pai querido, nos ajuda, meu Deus, é isso que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais. Até a próxima.